Estamos felizes por mais um domingo, né? Que nós estamos aí celebrando, glorificando ao nosso Deus. Eu esqueci de, na oração aqui, de agradecer por mais um ano de vida que eu estou completando hoje. Estou completando hoje mês centenário, né? 50 anos. É um peso, irmão, grande, né? Para quem já está com mais de 70 sabe como é que é isso, né? Mas estou muito grato a Deus, por Deus conceder chegar nessa idade com vida, com saúde, pregando a palavra de Deus, cuidando da igreja, servindo ao Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nos dois últimos versículos do capítulo 5 de 1 João, a carta que nós estamos pregando expositivamente. Obrigado, meu irmão. Então, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. A palavra de Deus nos diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra, Senhor, lida, está aberta. E, ó Deus, eu creio também que pelo Teu Espírito Santo gravada no nosso coração, porque é Ele que nos faz lembrar do que lemos, do que ouvimos. E, ó Deus, nós pedimos que no poder do Espírito Santo, o Senhor nos conceda, mais uma vez, Senhor, a permissão para pregarmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, que agora o Senhor possa, Senhor, através do vaso, do servo Teu, possa me usar para transmitir essa palavra e edificar a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra graça a gente usa bastante, né? Acabamos de cantar aqui, mas graças a Deus que nós hoje chegamos ao final da primeira carta de João. Desde, eu creio que junho ou julho do ano passado, nós estamos pregando nessa carta. João repete os assuntos, né? E a gente termina falando, às vezes, o assunto várias vezes, mas ele vai aplicando de forma diferente e mais abrangente na sua carta, até chegar ao final dela. O tema do capítulo 5, que nós sugerimos, né, é que os cristãos são vencedores. E João, o apóstolo, ele expõe as convicções ou as certezas que nós já possuímos, não é? E essas convicções, elas servem para nos estabilizar na nossa vida cristã, não é? E podemos assim contemplarmos o Senhor, glorificarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor por essas dádivas que nós temos, mas que precisam ser mantidas. E por isso que João vai terminar a sua carta aí de forma maravilhosa, não é? Então nós já vimos 8 convicções, nós vamos ver hoje a última e vamos ver uma exortação que João faz, como se fosse uma conclusão da carta, né? A carta não tem conclusão, a carta de 1 João, né? Mas a gente usa como se fosse aí o último versículo, mas em tom de exortação. A nona convicção, meus irmãos, que João nos faz entender aqui, é que nós sabemos que nós já estamos na verdade. Nós já estamos na verdade. O versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, lembrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante dos versículos aí então finais, como já falamos, desta carta tão abençoada do apóstolo João. Nós temos que entender que essa é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus inspirada para todos os crentes, de todas as épocas, é inspirada por Deus. E o apóstolo João conclui a sua carta de maneira magnífica, de maneira honrosa ao Senhor Jesus Cristo, porque todo o propósito de João nesta carta é apresentar o Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, não é? Como pessoa, mas também como divino. E
em primeiro lugar, aqui dentro dessa nona convicção de que nós sabemos que estamos na verdade, João afirma que nós cristãos já sabemos que o Filho de Deus já veio. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele diz, também sabemos que o Filho de Deus já veio. A parte A do versículo 20. Irmãos, que afirmação grandiosa o apóstolo nos faz aqui. Os cristãos, eles já sabem que o Filho de Deus já veio a esse mundo. Irmão, desde a queda, Deus deu a promessa que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Criação, queda. Foi lá em Gênesis 3,15 que Deus faz essa primeira promessa, não é, da nossa redenção. Essa é a primeira referência sobre o Messias, que haveria de nascer para promover a expiação dos redimidos do Senhor. É certo afirmar que em Gênesis 3,15 nós temos o primeiro vislumbre do Evangelho. Olha aí, presbítero Rafael, não é? Que podemos conferir com Colossenses 2, de 13 a 15, que nós lemos aqui na parte litúrgica. Quando Paulo nos certifica da remissão dos nossos pecados, através da morte e do sangue de Jesus Cristo que veio e que morreu, e que também ele despojou os principados e potestade e os fez cativos quando triunfou sobre os poderes satânicos lá na cruz. O verbo que João usa é eco. Está traduzido como veio. A melhor está traduzido na nossa Bíblia aí, a NAA. Mas nós podemos aqui dizer, irmãos, que a melhor tradução é vindo, a conjugação do verbo. Porque expressa a ideia dele ter vindo, dele ter chegado, dele estar presente e continuar conosco até a sua volta. E por isso a vinda do segundo Paracleto, que é o Espírito Santo. João está afirmando que os cristãos sabem que Deus cumpriu a sua promessa. O Messias já veio e cumpriu a vontade de Deus para a nossa redenção. Os judeus, muitos deles ainda esperam a vinda do Messias. Mas para o cristão o Messias já veio. Ele é o Emanuel, Ele está conosco, presente. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que veio e que se humilhou, mas que foi exaltado e agora está assentado à destra de Deus. Mas em segundo lugar, João afirma que Jesus Cristo também nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Veja que ele parte de Jesus Cristo. Para conhecermos aquele que é o verdadeiro. Essa é a parte B do versículo 20. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Aqui João nos confirma que é o próprio Cristo que veio e que permanece conosco, que nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E quem é o verdadeiro? João está atribuindo aqui, irmãos, a obra da iluminação, ou seja, do entendimento espiritual ao Senhor Jesus Cristo, obra que na Bíblia é atribuída ao Espírito Santo. Mas João aqui na sua carta atribui a Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui que é o próprio Filho quem nos revela o Pai, que nos faz conhecer o verdadeiro. O verbo conhecer usado por João nessa oração indica o conhecimento alcançado por meio de uma exclusiva comunhão. Comunhão essa que João já vem falando na sua carta. Esse conhecimento vem somente através dessa comunhão que nós gozamos agora com Deus, com o Pai, não é? E o seu Filho Jesus Cristo. Deus Pai, né? E o Senhor Jesus Cristo. João no capítulo 1, o versículo 3, ele fala da comunhão que temos com Deus, e lá ele separa o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Então, a comunhão que nós já gozamos, mas agora o Senhor Jesus nos faz ter esse entendimento de reconhecermos que nós estamos no Deus verdadeiro. Quando João usa o adjetivo verdadeiro, não está se referindo daquele que diz a verdade, porém daquele que é o verdadeiro Deus. Isso fazia uma grande diferença no meio do gnosticismo. Então aqui o adjetivo é descritivo, pois revela a natureza de Deus. Quem Deus é aqui?
o verdadeiro. O dono de toda a verdade. O Deus que se revelou para nós na palavra e através do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele que agora nos dá o entendimento para reconhecermos quem é o Pai, quem é o Deus verdadeiro. Irmãos, nós vamos compreender isso quando nós vamos para os Evangelhos, ainda de forma mais clara. Porque João, ele não tira esse ensinamento aí dos seus próprios pensamentos, mas da própria palavra escrita, inspirada por Deus. E ele também, sendo um homem inspirado por Deus, agora escreve essa carta. Mas se vocês conferirem comigo lá em Mateus 11, 27, no Evangelho, o próprio Senhor Jesus que disse essas palavras. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, quem nos revela o Pai, é o Filho Jesus Cristo. Então João está tirando esse entendimento da palavra revelada do próprio Senhor Jesus. Aprendemos a conhecer a Deus e agora gozamos de uma íntima comunhão com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso mediador. Ele que abriu o caminho de volta para o Pai, foi Ele que abriu o véu, rasgou o véu. E a palavra de Deus diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Meus irmãos, os cristãos conhecem a Deus por meio de Jesus. E o desejo e o pedido de Jesus na oração sacerdotal foi a seguinte: Ele diz: e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus ora, porque esse era o desejo do Pai. Aí o desejo de Jesus, né? Para que o Pai pudesse ter essa comunhão conosco através dele, e que nós pudéssemos, não é, estar nele e crer nele, e assim crer também, o mundo pudesse crer que ele é o enviado de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, João afirma também, nesses versículos finais, a divindade de Jesus Cristo. Embora que a gente já viu nesta carta, mas é o momento que ele fala de maneira mais clara, mais direta, sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele diz: nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. As últimas frases do versículo 20. João continua: e agora, além de conhecermos a Deus, estamos também no verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Deus encarnado. Este é o assunto, irmão, predominante nos escritos do apóstolo João. Jesus nos aponta a Deus, Jesus nos leva de volta a Deus, mas Jesus é o próprio Deus encarnado entre nós. E João, na sua carta, e também no seu evangelho, né, porque aqui vou citar aqui alguns textos que é do evangelho, e que nós já tratamos disso no decorrer da carta, então a gente não precisa voltar a ler os versículos. Jesus é a verdadeira luz. Evangelho de João 1,5, João vai falar disso também no seu primeiro capítulo da sua carta, 1 João. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu, João 6,32. Jesus é a verdadeira videira, não é? João 15, versículo 1. Ele é a verdade, João 14,6. E ele é a verdadeira vida eterna, 1 João, a carta que nós estamos, capítulo 5, versículo 20. E agora João termina dizendo que nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a verdade é que os cristãos têm Jesus. Ele habita conosco. Ele é o Deus Emanuel. Essa é a realidade de cada crente em Jesus Cristo. Paulo vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Mateus 28, 20, já citado aqui. Nós temos, irmãos, a marca de Cristo em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da nossa redenção, Efésios capítulo 1. Então, meus irmãos, o apóstolo agora está deixando mais claro que Jesus é Deus. Este é o verdadeiro Deus, e ele vai dizer: e a vida eterna.
João faz aqui duas afirmações sobre Jesus. Então, a primeira, ele é o verdadeiro Deus. Segundo, ele é a vida eterna. Nos capítulos anteriores, João apresentou Jesus como Filho de Deus. Mas agora, de maneira direta, ele diz que Jesus Cristo é Deus, o verdadeiro Deus. Mas Jesus não somente deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro, mas por meio deles estarmos no verdadeiro. E Ele é o Deus verdadeiro que se encarnou e veio habitar entre nós. Irmãos, aqui João está resumindo o ensino básico da fé cristã. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é verdadeiramente divino. E agora, por último, Ele é a vida eterna. Os mestres gnósticos negavam essa verdade sobre Jesus. Jesus era um mero homem. Jesus Cristo é Deus e a vida eterna. Isto quer dizer que a vida eterna é Jesus. Sem Jesus não há vida eterna. Ele é o conteúdo, a essência, o núcleo da vida eterna. É Reverendo Hernandes que cita essa frase. Irmãos, quando Cristo reina em nossa vida, estamos usufruindo do verdadeiro e do eterno Deus. Nós estamos garantidos da vida eterna que Ele nos concede. Foi Ele mesmo que nos garantiu. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, lá em João, embora que eu não vou estar lendo esses versículos na sequência, mas João capítulo 6, versículo 35, 37, 39 a 40, depois o 47 e 48, se der para vocês seguir aí, né? Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Presta atenção, pão aqui, o significado espiritual da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que virá a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem está em Cristo está guardado, a nossa salvação está guardada. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu. Nós somos presentes de Deus Pai para Jesus Cristo. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Promessa de ressurreição. Aqueles que vão gozar da vida eterna com Cristo, que estão em Cristo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em verdade, versículo 48, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aliás, o versículo 48, terminando aí, eu sou o pão da vida. Os versículos finais 47 e 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou a vida eterna. Meus irmãos, antes de Jesus ir para a cruz, lá no capítulo 17, embora a gente já citou outro versículo lá, de 1 a 3, Jesus orou assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna que emana de Deus, mas agora seu Filho está na terra como a vida eterna, e nós dependemos totalmente, não é, de conhecer a Deus, de conhecer Jesus Cristo, para ter a vida eterna. E Jesus orou para que nós pudéssemos ser guardados, e para que Deus fosse glorificado, não é, nessa ação maravilhosa entre o Pai e o Filho da redenção da nossa salvação. Mas, meus irmãos, assunto que a gente fala sempre na igreja, assuntos que são conhecidos a nós. Mas João vai terminar a sua carta agora com a exortação. João vai dizer: filho, cuidado com os ídolos. Filhinhos, cuidado com os ídolos. João exorta aqui, meus irmãos, os crentes que estão já no verdadeiro, e aí nós estamos incluídos aqui, e que têm a verdadeira vida eterna.
aqueles que já são de Cristo, a se guardarem dos ídolos. A palavra guardar aqui seria a palavra melhor para essa tradução, mas quando a gente vai para o grego, aparece a palavra cuidado também, que pode ser traduzida. Por isso que essa tradução aqui, ela está com a palavra cuidado, não é? Guardar significa vigiar, estar atento para não termos participação nenhuma com os ídolos. Ou aí, por isso a palavra ter cuidado também aí, não é? Os ídolos são qualquer coisa que tome o lugar de Deus ou desvie dele a nossa afeição. Muitas vezes coisas como relacionamento, trabalho ou passatempo, enfim. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem umas aulas maravilhosas lá dos nossos presbíteros, né, no tempo, aí nesse período para trás da pandemia, sobre idolatria, que vocês podem ver lá no canal nosso do Facebook. Mas, meus irmãos, a Bíblia Viva faz uma tradução que clareia bem esse versículo. Diz assim: meus queridos filhos, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Ficou legal, né? Tradução aí bem clara para nós entendermos esse texto. Queridos e queridas, o apóstolo João aqui não só condena a idolatria, porém nos ordena a nos precaver de todas as imagens e ídolos que possam entrar no nosso coração e tomar o lugar que é somente de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. O profeta Isaías vai declarar isso lá, no livro profético, né? Isto quer dizer, não deixar que o falso tome lugar daquele que é o verdadeiro no nosso coração, que João já vem falando aqui. Dentro do contexto da carta, João exorta os cristãos a não aceitarem as falsas ideias sobre Deus e Jesus Cristo que estavam sendo divulgadas pelos falsos mestres. E aqui é como se João estivesse dizendo para aqueles irmãos e para nós também hoje: não deem crédito, porque se vocês derem crédito, vocês estão adorando aos ídolos e não ao verdadeiro Deus. Então, todo crente deveria e deve se guardar de qualquer objeto ou de qualquer ideia ou filosofia que traga uma falsa devoção, uma falsa adoração ao Deus verdadeiro. Lembrando que João escreve esta carta, meus irmãos, às igrejas da Ásia Menor. E lá estava a cidade de Éfeso. Paulo escreve uma carta depois à igreja de Éfeso, a carta de Efésios. Irmãos, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. E uma cidade de muitos deuses. Ali ficava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era o centro deste culto pagão. Barclay, diz que, William Barclay, diz que o templo de Diana era o centro dos ritos imorais. Olha só o que ele descreve: os sacerdotes se chamavam Megabize, que eram os eunucos. Alguns diziam que a deusa era tão melindrosa que não podia tolerar varão autêntico, um homem verdadeiro, perto de si. Outros diziam que era tão lascívia que era perigoso para qualquer verdadeiro homem, ou varão, aproximar-se dela. O templo tinha direito de asilo, era o lugar onde os bandidos iam, os criminosos, qualquer criminoso que conseguisse entrar no templo de Diana estava a salvo, ninguém poderia entrar lá para prendê-los ou puni-los. Ali era encoberto os delitos desses homens, e isso era chamado de culto dos deuses. Tem algo aí a ver com o templo de Diana, né? Tem algo a ver com o templo de Diana, era estar associado com o sedimento, na verdade a palavra, né? O resíduo da sociedade. Era o lixo da sociedade. Tudo que era relacionado ao templo de Diana. Mas era lá que as pessoas iam. Olha, na cidade eram vendidos ídolos de Diana para acompanhá-los, e também amuletos que ilusoriamente davam poderes mágicos às pessoas que adquiriram. Éfeso foi a cidade da astrologia, do exorcismo,
dos encantamentos, dos amuletos, da bruxaria e de toda forma de imposturas mágicas. Magia negra, tá? Era uma cidade realmente aí devotada a tudo isso. E aí a comercialização estava toda ligada à superstição. E ainda por fim, meus irmãos, o imperador Domiciano exigiu culto a César até a sua morte em 96 depois de Cristo. A história teve 3 Césares, vocês conhecem a história, né? E o último aí foi adorado, cultuado ali por decreto do imperador. César também foram os imperadores, né? Mas, meus irmãos, pelo visto, não era fácil ser cristão na época de João. Não era só o problema dos gnósticos, do gnosticismo. Desse tempo que João escreve essa carta, não era fácil ser cristão. E esse é o grande motivo de João incluir sua carta com esse final, com essa exortação. Os cristãos tinham que se guardarem para que os ídolos não tomassem o lugar de Deus nos seus corações. Os ídolos, meus irmãos, não só mudam de nome, mas disfarçadamente são alguns deles os mesmos de hoje. Tá? Então, às vezes, só muda de nome. Permanece os mesmos. E eles continuam tomando ou querendo tomar o lugar de Deus. E quem toma essa decisão são as pessoas. E aí, aqui há algo muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque os ídolos são qualquer coisa. Imagem, pessoas, objeto que tente ocupar o espaço do nosso coração. São todos aqueles que exigem tempo e devoção de nós, nos impedindo de cultuarmos a Deus e de adorarmos a Deus. Podemos citar aqui como exemplo, pode ser a nossa própria profissão, pode ser pessoas, amigas chegadas nossas, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser o sexo, pode ser até mesmo um filho que tome o lugar de Deus na nossa vida. A gente precisa estar atento a essas coisas. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós que estamos no verdadeiro e que temos a verdadeira vida eterna, João está nos dizendo, cuidado com os ídolos. Se guarde dos ídolos. E nós estamos chegando aqui à conclusão. E nesse último capítulo, nós vimos aí as convicções que os crentes já possuem, as certezas que os regenerados possuem, aqueles que nasceram de novo, já gozam dessas certezas. A nossa fé está alicerçada somente em Jesus Cristo. Nós já amamos a Deus e aos nossos irmãos, porque Deus nos amou primeiro. Praticamos os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo está em nós, nós temos a palavra, e porque nós somos de Cristo, agora nós conseguimos guardar os mandamentos. Nós temos a certeza de que Jesus é Deus. João coloca isso antes, vai terminar depois falando também, como nós já aprendemos nessa noite. Estamos certos de que temos a vida eterna, que cremos em Cristo, mas cremos porque o Espírito Santo realmente nos fez conhecer a Cristo, não é? E nós agora temos a vida eterna. Estamos convictos de que Deus responde a nossas orações, Ele ouve e responde a nossas orações, porque nós estamos em Cristo, porque temos Cristo. Nós somos vencedores, porque nós não vivemos mais nos prazeres do pecado, nós não vivemos mais em pecado, e nem cometemos o pecado aí, não é? Que perde-se o direito aí da vida eterna. Não cometemos esse pecado que leva à morte. Temos a certeza de que somos de Deus e que ainda estamos no mundo. Nós sabemos quem somos e onde estamos, e sabemos que estamos na verdade, no verdadeiro Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que é a verdade, que é Deus, Deus encarnado, não é? Então, por fim, recebemos a exortação para termos cuidado, nos guardando dos ídolos. Mas, meus irmãos, nessa conclusão nós não podemos
nos esquecermos de que Jesus Cristo é Deus. João, inspirado pelo Espírito Santo, deixou claro essa verdade na sua carta. Sabemos que enquanto nesse mundo, você e eu, enquanto nós existirmos, será difícil compreender o mistério da encarnação, o mistério da Trindade, principalmente quando se fala de Cristo, das duas naturezas, a humana e a divina. Essa é uma questão de fé, amém, queridos? Que Deus colocou no nosso coração e pelo entendimento que temos da sua palavra. É uma questão de fé. E que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos compreender que o Deus que se encarnou, que viveu entre nós, que morreu e que ressuscitou, que está sentado à destra de Deus Pai, voltará para buscar a sua noiva. Nós não podemos nos esquecer disso. Que nós temos que pregar Cristo, o Salvador, como Deus que se encarnou, que viveu entre nós e que vai buscar a sua igreja. E que todos têm que estar preparados para esse dia, crendo nele, confessando ele como seu Salvador, para estar com ele na glória. E que Deus nos abençoe, a ele toda a glória seja dada no céu e na terra. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor. E recebermos a bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo tempo que percorremos por essa primeira carta do apóstolo João. Palavra inspirada por Ti. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que a nossa mente é finita. Nós ouvimos, nós aprendemos. Eu tive, Senhor, vários dias estudando, preparando mensagens, mas muitas coisas, Senhor, nós esquecemos. E nós sabemos que só o Teu Espírito Santo que habita em nós, para nos conscientizar e nos fazer lembrar dessas verdades. Pai, é isso que nós te pedimos, que nós possamos cada dia sermos mais crentes, cada dia, ó Deus, estabelecer a nossa fé no Cristo que se encarnou, no Cristo que morreu por nós, que nos salvou, que voltou para o Pai, que ressuscitou, está sentado na destra de Deus Pai, que voltará para buscar a sua igreja. Senhor, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que Ele também foi homem, que Ele viveu entre nós, que Ele sentiu a nossa dor, que Ele sentiu o nosso sofrimento, que Ele se compadeceu de nós. Mas nós cremos que essa obra é completa da Trindade. E por isso, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que Tu nos livre de qualquer ídolo que nos afaste da Tua presença. De qualquer objeto, de qualquer superstição, Senhor, que tome o lugar do Senhor no nosso coração. Pai, nós somos Teus, nós somos selados pelo Teu Espírito. Nos guarde, Senhor. Mas é responsabilidade nossa também se guardar. E se guardar de ser contaminado por esse mundo, Senhor. Nos guarde, nos livre e nos ajude para, Senhor, desenvolver a nossa salvação. E estarmos cada dia buscando a santificação, mais perto do Senhor, aguardando esse dia bendito. Pai, assim nós oramos e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Queridos, recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vossa vida, sobre a vossa casa e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, só se assente, eu tenho alguns avisos para passar para a igreja.